Olá! Nós estamos mais uma vez aqui juntos para estudarmos o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Meu nome é Marjorie e eu vou então ler com vocês, na aula de hoje, o capítulo 75, que se chama Na Casa de César. Mas antes eu gostaria de convidar a todos vocês para uma breve prece, para que nós possamos entrar em sintonia com os nossos benfeitores. Mestre Jesus, agradecemos sempre a oportunidade do estudo, a oportunidade da leitura que engrandece a nossa alma, e que as reflexões que nós façamos aqui neste momento possam nos auxiliar na nossa rotina, no nosso dia a dia, para a melhoria das nossas atitudes e dos nossos pensamentos perante a vida. Que assim seja. Muito bom. Então, como nós dissemos, hoje nós vamos ler o capítulo 75 do livro Caminho, Verdade e Vida, que se chama Na Casa de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Muito bem, então agora nós vamos ler as palavras, as reflexões de Emmanuel a respeito desse tema. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos do que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. Então Emmanuel fala aqui que muitas vezes nós estigmatizamos pessoas que estão numa posição de poder ou que têm recursos materiais, né, que se destacam perante a maioria por terem esse poder, por exercerem um cargo público. E nós então sempre fazemos, como ele diz aqui, uma análise desvirtuada da situação que aquela pessoa se encontra, julgando que por ela estar com o poder em suas mãos, por ela ter riquezas materiais além da maioria, nós julgamos então que ele é um traidor do Cristo, que ele não nutre bons valores, que ele, enfim, poderia ser julgado como alguém que não leva uma vida cristã. E, no entanto, Emmanuel nos mostra que se trata de uma forma errada de nós olharmos para esses irmãos, né? Nós estigmatizamos essas pessoas na forma como nós julgamos ser a correta. E nem sempre aquela pessoa ali está numa situação de tanta felicidade ou harmonia como alguns que invejam aquela posição podem pensar. Muitas vezes são encargos pesados, grandes responsabilidades, grandes desafios naquela encarnação que ele aceitou, para justamente fazer o bom uso do poder e dos recursos materiais que foram dados a ele. Muitas vezes são provas duríssimas que ele está passando. E muitas vezes também ele pode ter quedas nessa trajetória. Nós vamos continuar a leitura. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é de mais admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição relacionados com a habitação palaciana de César, ou seja, pessoas ligadas ao poder. Eram discípulos do Cristo, estudiosos da palavra de Jesus e que estavam ali convivendo com os Césares. Eram pessoas ligadas ao poder da época. Deles, Paulo de Tarso recebeu atenções e favores, assistência e carinho.
Então vemos aqui que a alma humana, sempre em evolução, sempre em aprendizado, horas encarna em situações onde, materialmente falando, ela tem maiores recursos, em outros momentos ela reencarna passando por dificuldades, né, materiais, e isso não vai influenciar o âmago da alma da pessoa, que irá exercer as suas habilidades, desenvolver-se espiritualmente de acordo com o que cada encarnação oferece para ela. Então aqui ele exemplifica, Emmanuel nos traz, né, esse exemplo de tantos amigos que Paulo de Tarso mesmo teve, que eram ligadas aos palácios dos Césares e que prestavam grande assistência, com muita atenção, com muito carinho, para que ele desenvolvesse a sua jornada de divulgação das palavras de Jesus. Escrevendo aos Filipenses, ele faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, o teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Então, termina aqui o texto de Emmanuel deixando muito claro de que o poder temporário, a riqueza temporária, ou seja, que diz respeito àquela encarnação específica daquele espírito, não irão nos trazer a verdadeira realidade daquele espírito eterno. Então, os valores que cada um de nós nutre no seu coração é que são a nossa verdadeira riqueza, são a nossa verdadeira condição espiritual. Então, nós não podemos, da mesma forma que não queremos ser julgados, julgar o nosso irmão pela aparência, pela situação na qual ele se encontra socialmente. Então, pode ser que ele tenha hoje o desafio de estar assumindo um cargo público ou uma grande fortuna para ser administrada, e ele vai ser, logicamente, alguém que está sendo desafiado nisso para pôr uso de todo esse recurso que ele recebeu de Deus para o bem do próximo, para o bem da sociedade. Afinal, quanto mais amplos são os recursos, mais ele influenciará pessoas ao redor dele. Então, trata-se de uma grande prova que ele irá buscar vencer. E nós não podemos jamais julgar o nosso irmão pela condição em que ele se encontra temporariamente nessa encarnação. Lembrando sempre aqui da explicação de Emmanuel, quando ele nos traz à memória quantas pessoas auxiliaram a jornada de Paulo de Tarso e que eram ligados aos Césares, né? Eram cristãos, verdadeiros cristãos, estudiosos da mensagem de Jesus, mas estavam naquele momento na condição de estarem ligados ao poder temporal da época. Então, que nós saibamos enxergar em cada irmão um espírito eterno, um filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, e não olhar apenas as condições externas e temporárias, que, como já sabemos pela nossa amada doutrina, elas são temporárias e são relativas ao nosso processo encarnatório, aquilo que nós precisamos exercer a cada encarnação. Vamos olhar para cada um de nós lembrando do que é eterno em nós, que é a nossa essência divina. Nós agradecemos então a todos que puderam acompanhar a leitura e o estudo deste Pílulas, Caminho, Verdade e Vida, e vamos então encerrando mais uma vez com uma breve prece. Muito obrigada. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de termos estado aqui unidos em pensamento, buscando a inspiração que possa iluminar os nossos passos na vida. Que saibamos trazer as lições de hoje para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para que possamos ser cada vez mais pessoas melhores, mais caridosas e fraternas. Que assim seja. Muito obrigada e até a próxima.